Fala galera, mais um episódio, segundo episódio, edição super carnavalesca de podcast Caminhar Direito. Podcast, segunda edição, Sabe Pedro que você chega na área. A gente levar a sério com essa porra aqui pra tirar, né? Não, cara, você vai tirar. Ah, a gente tá pois. filmando também, né? Você só vai Não, levar a sério fantasia, não, pô. cara. Tem que ser... Galera, tema importante, estágio. Estágio, não de embriaguez, estágio de estágio. faculdade. De faculdade, direito, né, galera? trabalho, né, galera? Mas antes da gente começar, eu queria parabenizar o Candini e o Volker por ter passado a primeira fase da OAB. Aí, rapaziada, parabéns. Segunda fase tá aí, hein? Destruir. É, em abril. Vamos que vamos, já que o Sheng deu essa brecha, vou aproveitar pra falar que é dia 5 de abril, né, Vulcão? Estamos 5 de abril. focados aí em fazer processo de trabalho, tem a parte processual e a parte material do direito, do trabalho. Mas é isso, vamos focar no assunto de hoje, que é estágio. Um pessoal já teve experiência na área privada, alguns no concurso público, né, na área pública, vai dar um bate-papo bem bacana. Eu, no meu caso, só tive na área pública, apesar de eu querer advogar. Mas então, vocês querem começar a falar? Como é que pode ser? Então, puxa aí, Candini, puxa aí. Eu vou puxar? Puxa fácil. Beleza. Comece aí. Não, falando sobre estágio, eu posso falar sobre as minhas experiências, né? Tô agora no 9º período, eu já passei por algumas experiências de estágio. Eu vou falar das mais marcantes. A primeira foi num escritório que chamava Gross Law. Foi uma recomendação de uma professora do Direito do Trabalho, a professora Andréia. Um abraço, professora. E ela que me indicou, eu fazia parte do diretório acadêmico e eu queria sair do diretório para começar a fazer o estágio. Eu estava indo para o 7º, já estava no final do 6º. E ela falou que tinha um amigo advogado que estava precisando de um estagiário que poderia me indicar para fazer uma entrevista, que achava que tinha mais ou menos o meu perfil escritório. Então eu aceitei de pronto e no dia seguinte fui todo engomadinho, coloquei terno, gravata. É uma coisa que eu não indico muito, assim, ainda mais se for para estágio, eu acho que no máximo um paletó ali, não precisa colocar gravata, ou então só a blusa social. Mas fui todo engomadinho, fui entrevistado, fiz uma prova, acabou dando certo. Escritório grande? O escritório era pequeno, tinha mais ou menos uns 4, 5 advogados. O advogado era novo, tinham 2 sócios e uma curiosidade. Quando eu cheguei no escritório, tava tendo uma briga societária entre... Nossa, treta. Entre os 2 sócios, eu não sabia, né? Tinha eu e mais uma estagiária, 3 advogados, um advogado e 2 advogadas e os sócios. Daí eu fiquei um tempo lá nesse escritório com os 2 sócios e depois fui para um dos sócios em outro escritório. E foi muito legal porque eu fiquei um ano, assim, ralava demais, mas foi muito legal. Renovei o contrato uma vez, mas foi bem legal a experiência. Bacana, e você, gente? Então, galera, no início da faculdade, quando eu tava no 3º período, na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu tinha vontade de fazer concurso público para delegado. Aí eu vi um anúncio aqui na FUMEC que tava tendo estágio na Polícia Civil. Eu já procurei a Lívia, que é responsável pelo setor de estágio, e falei, pô, Lívia, tô querendo fazer esse estágio na Polícia Civil, me arruma, por favor. Ela, não tem como. Isso é pros alunos que estão fazendo prática real. Não pode. Eu falei, não, por favor, fiquei enchendo o saco dela, enchendo o saco. Pra eu ver como é que era. Ela falou, não, então beleza, para de me encher o saco, vai lá. Ela me arrumou uma vaga no DEPCA, que é a Delegacia Especializada da Proteção da Criança e do Adolescente. E lá eu fazia um relatório do inquérito policial, né? Eu trabalhava por uma delegada chamada doutora Érica Bastos, né? Muito gente fina, brava, mas gente fina. Quer mandar um salve? Salve, doutora Érica. Um abraço. Pedro aqui. Eu fiquei lá durante 6 meses, aí meu contrato encerrou, e aí não renovaram. Eu acho que também nem tinha como renovar, porque renova aqui na FUMEC mesmo. E deu pra aprender bastante coisa, né? Ser um pouco mais responsável. E queria frisar que não era remunerado, era tudo do meu bolso mesmo, passagem, tudo por minha conta mesmo. É o que o cara quer mesmo, né? Aí que é. Uai, no meu caso, eu comecei a estagiar no 7º período. Já fui direto pro Ministério Público do Trabalho, onde eu tô até hoje, já tô no 9º. E tá sendo uma experiência muito boa, apesar de eu querer advogar. Fiz estágio na área pública, mas de estágio por estágio, lá eu tô sentindo que eu tô aprendendo muita coisa, Fraga. Principalmente, né, direito do trabalho, que é o foco lá. Eu sinto que eu tô aprendendo muita coisa e não sei se eu aprenderia da mesma forma que eu aprendo lá no escritório de advocacia. Claro que tem o dia a dia do escritório e tal, principalmente para mim que quer ser advogado, é importante ter esse lado também. Mas questão técnica, material, né, de matéria pegar mesmo, uma bagagem. direito, tá dando pra pegar uma bagagem muito boa.
E acaba, Vulcão, te cortando um pouco aqui, que acaba que é um pouco de mamata, né, cara? Você trabalha, estagia 4 horas e ganha lá seus 1.000 e tal. E você, tá ficando quantas horas, Candinho, no seu estágio? O Candinho agora também tá na área parecido pública, também, cara. Tá pesado, Eu não posso cara. falar nada que eu tô sem estágio, né? Então eu tô só com o pezinho pro alto. Tá pesado, tô lá no MP, tô na vara de tóxicos, e trabalhando estagiando 5 horas por dia e também tem uma remuneração 1.000 e pouquinho, dá pra fazer uma graça. Mas a área pública é diferente, né, velho? Tem uma certa mamata, assim, uma coisa mais tranquila. Porque lá tem meu cafezinho, tem minha mesinha lá bonitinha, ar-condicionado. Gelada. A galerinha me trata bem pra caramba. Isso que eu achei muito doido, velho. Pelo menos pro estágio, eu, como estudante, eu sinto que é importante o aluno ter esse tipo de atenção, sacou? Que muitas vezes, pelo que eu vejo dos meus colegas falando, não tem tanta atenção como o estagiário deveria ter no escritório, sacou? Total. Porque ela é muita loucura, muita agilidade, o pessoal quer prazo, atrás de prazo, meta, e acaba que deixa essa atenção pro estagiário um pouco de lado. Total. Isso que eu acho importante lá, que eu achei muito legal. Eu posso falar pelas minhas experiências, né? A minha experiência foi de 1 ano no escritório privado, fiz no final do sexto até praticamente o 8º, e achei assim, lá no começo eu tava aprendendo bastante, porque era o primeiro contato que eu havia com a advocacia, e tinha uma estagiária, que é a Isabela, que tinha entrado antes de mim, e nós dois dividíamos as tarefas. Um dia eu fazia externo, outro dia ela fazia, aí ficava revezando no interno lá dentro, e era muito bom, mas chegou um ponto que a Isabela ela não quis mais fazer parte do escritório, porque ela recebeu uma outra proposta que tinha a ver com mediação, que era algo que ela queria passar por essa experiência. Então ela saiu do escritório e eu fiquei muito sobrecarregado, porque o sócio me chamou, eu pensei que ele ia até contratar uma nova estagiária no lugar dela, mas ele me chamou me colocando a responsabilidade de fazer tudo. Ele perguntou, mas e aí, você vai dar conta e tal? Eu falei, vou, né? Vou tentar, doutor, beleza. Aí eu fiquei nessa durante uns 3, 4 meses, os 4 meses finais, e aí sim ficou muito sobrecarregado, porque eu tinha que fazer pauta externa no mesmo dia que eu fazia pauta interna, tinha vezes que eu ficava mais do que 6 horas, então assim, começou a ter um desgaste, começou a ter um desgaste. Ultrapassa um pouco do tempo, né? Eu também, além da delegacia, eu fiz mais 2 estágios e os 2 foram em escritórios. Um eu fiz no Vidigal e Azevedo, que é um escritório um pouco menor, né? Não tinha tanta demanda. E eram só 2 advogadas, e eu era o único estagiário. E eu fazia muita pauta externa. E eu ficava indo no fórum, ia lá no TJ, ficava aquela correria toda, estagiário, cheio de mochila. Motoboy de luxo? Motoboy de luxo, né, parceiro? Tá maluco. Vocês acham importante ter um estagiário, ter uma fase de motoboy de luxo? Ou você acha que perde tempo? É importante, mas não é essencial. Isso é verdade, a gente aprende também um pouco para ver como é que funciona o judiciário, né? Tem outras formas de aprender, como eu estava falando com o Candinho anteriormente. A gente aprende um pouco como é que funciona, como é que faz umas coisas básicas, tipo protocolo. Antes a advogada na primeira vez falou, Pedro, você tem que fazer o protocolo do processo. Eu falei, que é isso? Parece que é um bicho de 7 cabeças. É só chegar lá, virar à esquerda e pum, o protocolo tá feito. Aprende a fazer café também, né? Aprende a fazer café. Café, importante, ficar animado. O café dos estagiários, começa a tomar mais café por dia, como diria nosso professor Bruno Bini, começa a gostar da rotina ali de mais cafés no escritório. Mas voltando um pouco, eu acho, igual o Candinho tinha comentado, eu faço estágio 4 horas por dia. Isso me dá uma liberdade no meu dia a dia, uma maleabilidade, né, pra ter um tempo para estudar, para fazer outras coisas, né, que não só focar na faculdade, que também é importante, obviamente. Mas isso também eu acho muito interessante. 4 horas por dia dá uma amenizada. Sobra tempo, né? Sobra um pouco de tempo. Vejo pessoal que estagia 6, 7, 8 horas por dia, já... Não dá. Isso aí eu já vou até fazer uma crítica em relação aos estágios acima de 6 horas, porque 5 horas que eu tô passando lá no Ministério Público já é uma carga mais do que o suficiente para você aprender tudo que você tem que aprender naquelas tarefas em relação ao estágio que você tá fazendo. A gente já começa a ficar um pouco esgotado também, mentalmente e Sim, fisicamente. porque tem a faculdade também, né? O que? 4 horas que nós ficamos aqui? 4 horas, 7 às 11 e pouco. Né? Então, aí começa a sobrecarregar, e sobrecarrega é uma sobrecarga que não vai ser sua profissão, né? Não vale a pena. É interessante que acaba que o estágio atrapalha a faculdade. Que uma coisa que era para auxiliar a outra, que o estágio que tinha que te ensinar, te dar uma visão fora da faculdade, que você aprende na faculdade, acaba atrapalhando
o seu desempenho dentro da faculdade. Você acaba Total. ficando Isso é cansado. verdade. Por experiência própria, meu terceiro estágio foi no escritório que chama Azevedo 7, que era na área trabalhista, que os meninos gostam bastante, né? Hoje em dia eu tenho um pouco de trauma, né? Porque o estágio era para ser 6 horas por dia e eu ficava muito atarefado e acabava que eu ficava lá 7 horas e meia, 8 horas e eu não podia ir embora porque tem que cumprir prazo, né? Eu conversava com os advogados, supervisores, falavam, não, você tem que entregar, você tem que entregar, você tem que entregar. E acaba acontecendo isso, você perde um pouco o foco da faculdade também. E isso aí, quando você chega nesse ponto, eu acho que já dá um tempo, já dá uma... Não, E total. perde a cara. essência do estágio também, que é Claro. o aluno tá ali para aprender e ganhar experiência. Um erro que eu vejo muita gente cometendo é de achar que o estágio é trabalho. Claro que não. O cara Isso é trata, verdade. fica mais... o que importa mais é o dinheiro que ele tá ganhando que o que ele tá aprendendo, sabe? Eu acho que às vezes o estagiário fica tão animado, tão empolgado que tá fazendo alguma coisa de útil, além de ver sessão ser. da tarde, e fica, pô, tô trabalhando, meu trampo. pode ser. Mas não é bem assim, jovens Calma gafanhotos. lá. Eu também Calma, fiquei empolgado na primeira vez que eu fiz estágio, mas eu acho que é uma fase que nós. É uma fase. Nós temos que pensar justamente isso. É uma fase que não vai durar para sempre, provavelmente não vai durar muito tempo. E uma coisa que eu quero frisar da importância de abraçar aquela oportunidade, seja no serviço público, no estágio público, ou seja no estágio privado. No momento que você está lá, eu acho que você tem que tentar dar o seu máximo. Se entregar de Não é verdade, verdade? Com né? certeza. Eu acho também que a gente tem que ter a noção que o estágio não vai ser para sempre, né? Eu acho que se a gente já esgotou tudo que tinha que aprender, acho que a gente não deve ficar preso, a gente deve procurar outras áreas também para ver se gosta, só se tiver a oportunidade de ser contratado, né? Até porque o estágio é a oportunidade de você ter na prática mesmo aquilo que você aprende na faculdade. Tá? Isso é Então, na verdade. teoria, seria o espaço para você aprender tudo que você tem curiosidade. Pra ter uma visão mais ou menos um pouco de tudo, assim, pra ver o que você quer no futuro. Sim. Claro que tem a possibilidade de você no estágio a partir do 7, por exemplo, ser contratado depois de se formar. Eu, no meu caso, no Ministério Público, tenho um cargo de comissão que eu posso ser chamado, depois de formar, então... Tem expectativa Uma aí, né? pergunta agora, uma pergunta para os telespectadores. Specs! Quais são os estágios mais cotados para o estudante de direito? Volker e Shen, o que vocês acham? Mais cotados. Mano, eu acho que no meu caso o Ministério Público me atendeu bem nas minhas expectativas. Acho que por enquanto foi o top. Mas além, qual mais? Cara, TJ? pois é, não TJ até que não. Talvez num gabinete, num desembargador, acho bacana. Secretaria não me agrada muito não, porque é um trabalho muito técnico, né? Você fica fazendo a mesma coisa lá todo dia, não sei se te agregaria tanto conhecimento igual num gabinete de um desembargador, por exemplo, ou de um juiz, enfim. Mas eu tinha vontade de um estágio num escritório pequeno, sacou? Que você tem a possibilidade de ver o processo começar ao fim, tem aquele acompanhamento mais próximo do advogado, uma coisa mais artesanal. É uma coisa muito automática, muito de massa, né? Ninguém Total. sabe nem seu nome, isso é um número lá, sacou? Total, Sheng. Isso é verdade, eu concordo com o Volker. Eu acho que nossa primeira experiência tem que ser um escritório pequeno mesmo, no máximo 1, 2 advogados, que você possa ter contato com o processo mesmo, não ficar fazendo aquele serviço de boy, né? Igual a gente fala porcamente, assim, né? Que é até sacanagem com o pessoal, né? Todo trabalho é valorizado aí, galera. Eu sei Tá disso. sacanagem com os motoboys. Pô, tá maluco? Mas eu acho que a gente tem que ter esses primeiros contatos, né? Pra você ver como é que funciona o escritório, petição isso inicial, contestação, recurso. É. Um escritório que você tenha acesso a tudo. Porque às vezes escritório de massa, igual eu trabalhei, eu ficava só na função administrativa. Era a mesma coisa todo dia, mesma coisa todo dia. Nem Cumprindo prazo, fazendo pauta, isso. É. Acho que escritório de massa também te suga bastante. Eu na minha falo, opinião. eu falo o seguinte, que na advocacia foi muito bom, igual eu contei já minha experiência, e agora no Ministério Público tá sendo um divisor de águas pra mim, porque eu ainda entrei com uma cabeça bem aberta. Pô, será que eu vou querer concurso público? Eu nunca passei por essa experiência de estar dentro de um serviço público, mas mesmo assim, eu fui chamado, olha só que interessante, eu falei com vocês que eu não iria se eu fosse chamado esse ano, de 2020, eu só iria se fosse chamado ano passado. E as chamadas aconteceriam até dia 20 de dezembro, o concurso que eu fiz em setembro, pro MP. E eles me chamaram dia 18 de dezembro. Arrisca. Na risca. Então, assim, pra mim é porque era pra ser. Então, peguei, juntei a papelada, fui lá, entreguei e comecei em janeiro desse ano. Daí, foi bom, eu tô gostando muito, tem mais de um mês que eu tô lá, já deu pra ver mais ou menos como é que funciona. Tô gostando, também a remuneração
para quem é estagiário, é uma remuneração razoável. Mas uma coisa que eu tenho certeza agora é que eu não quero fazer serviço público. É uma carreira que eu não quero seguir, que é 30, 35 anos, você fica ali à mercê do Estado. Eu acho que é muito pouco desafiante. O pessoal lá, na minha visão, é um tanto acomodado, assim, não tem muita visão de futuro, não tem muitas ambições. Pode ser, inclusive, um tema para um próximo podcast, né? Sim. Um tema interessante. Legal. Falar muito sobre isso. Mas, voltando um pouco agora, o que vocês acham de fazer estágio desde o começo do curso? Você acha viável? Você acha besteira? Focar na faculdade no começo? Então, eu acho que se você for começar no início do curso, logo de cara, primeiro, segundo período, eu acho que a gente deve passar por aquele serviço de boy que a gente tava falando, né? E com calma, porque a gente não tem tanto conhecimento técnico ainda do direito, porque a gente vai vendo mais ou menos aquelas matérias básicas, né? Filosofia 1, 2, ver talvez economia, história do direito. A gente ainda não aprende o que é o processo mesmo, a gente tá muito cru. Eu acho que é válido no início do curso, sim, se você fazer um serviço talvez administrativo, uma coisa mais tranquila. Até que você ganha um dinheirinho também, né? Aprende a ter responsabilidade. Eu acho que é bom, acho que é válido. No começo do curso. Eu acho que não. Ó. Nada pessoal. Nada pessoal, não é nada pessoal. Eu acho que não, porque esse tipo de serviço não é um serviço que todo mundo tem que saber como advogado. Fato. É claro que você vai passar por isso mais tarde, mas eu não sei se tem a necessidade de adiantar, tipo assim, tem que aprender isso no segundo período. Não, é uma coisa muito maçante. Se a pessoa tem uma oportunidade, não precisa daquela renda extra, ela pode esperar sim para, às vezes, mergulhar mais na experiência universitária, principalmente nos primeiros períodos, não só dentro de sala, mas também fora de sala, as festas, a atlética, que o Volker, inclusive, faz parte. Eu vou pedir para ele falar um pouco sobre atléticas. Importante. Mas para não sair do tema do estágio, eu acho que não. Acho que no ideal no sexto, assim, pra cima. Sexto período, né? E você, Volker? Tem um professor nosso aqui na casa que chama Frederico Garabrich. Postou o vídeo dele domingo. Postou, inclusive, o vídeo dele, o último vídeo no YouTube. Que eu lembro exatamente da fala dele, a gente tava tendo Empresarial 2, se não me engano, Empresarial 1, enfim. Que ele falou que ele recomenda só o estágio a partir de um sétimo período, que é quando o aluno tem mais maturidade, já tem uma certa base de conhecimento e tal. Mas eu levei muito ao pé da letra essa opinião dele. Porque ele queria falar pra você entrar a partir do sétimo, claro, focando na faculdade. O tempo que você não estaria em estágio, você estaria estudando as matérias mais importantes e tal. Eu não. Eu fiquei em casa dormindo e vendo TV, sacou? Dava o jornal hoje, eu começava a dormir só 6 horas, malhação. Mas jogando Tibia. LOL. Mas e que tá, se você focar na faculdade, aí justo, a partir do sétimo eu acho já um tempo bacana. Mas se não, se o cara não tem aquele ritmo, aquela disciplina de estudar, ter uma rotina de estudo, eu acho que pode entrar mais cedo pra pegar essa rotina, sacou? Pra ter uma seriedade a mais na faculdade. E voltando pro que o Candini tava falando, eu concordo com ele que a gente tem que como é que fala? Aproveitar essa parte da faculdade também, porque muitos colegas que estão aqui na faculdade vão ser profissionais igual a gente. A gente pode fazer um bom network, conhecer pessoas, fazer amigos. Igual a gente ficou amigo aqui na faculdade, pô. Foi, exatamente. A gente consegue fazer um bom networking. Isso, tem o escritório modelo também, né? Nós falamos. Modelo. Todas as faculdades é obrigatório de direito ter um núcleo jurídico para fornecer estágio para os alunos. A partir dos 2 últimos anos, né? A partir dos 2 últimos anos. Eu acho que é um tema que a gente até pode aprofundar num próximo podcast, trazer a professora Ana Paula, que é a responsável, alguns alunos que fazem no núcleo. Inclusive, fala alguns casos interessantes que brotam aqui de homicídio do caramba, A4. É tipo isso. Vai visitar o réu na prisão. Tem umas tretas sérias assim. É o direito penal, né? As nuances do direito penal. Eu que tô lá no MP com direito penal, eu falo que pra quem gosta tem que fazer um estágio na área de penal, porque é realmente o que você vê na sala de aula ali, mas com a aplicabilidade, né? E são várias histórias assim diferentes. Só coisa cabulosa. Eu acho que pra fechar, umas dicas seria interessante a gente falar um pouco sobre entrevista de estágio. O que vocês acham? É um trem cabuloso. Eu tive uma experiência que foi punk. Foi o meu primeiro. Conta pra nós. Então, antes de eu entrar no MPT, eu tinha mandado meu currículo lá pro Ferreira e Chagas, um escritório grande aqui de BH, escritório de massa.
Mas esse era até que um estágio diferente, né? Não necessariamente era no Ferreira e Chagas em si. Era de uma advogada que não tinha muito, que prestava serviço pro Ferreira e Chagas, sacou? Então por isso que eu fui lá. Cheguei lá, 20 nego, só nego de terno, eu socialzinha de leve, Regata. chinelo, bermuda. Chinelo, foco. Não, mas um com uma cara fechada, com vontade de te matar, foi um clima tenso, foi foda. Aí a gente fez uma provinha, né, escrita, oral, rapidão. Aí eu passei pra segunda fase, eram 2 fases. Uma prova escrita, né, técnica e tal, fazendo umas perguntinhas de prova mesmo, coisa bem básica, tipo, o que é prescrição, decadência, preempção, umas coisas básicas assim. Aí fui pra segunda fase, era eu e mais 3, se eu não me engano. A menina chegou inclusive atrasadaça, o pessoal deixou ela entrar de boa. Mas na hora do vamos ver é difícil, velho. Falei, eu que sou um cara bem tranquilo assim, a mulher te perguntando quem você é, quem é você? O que você faz da vida? É difícil, eu fiquei meio tenso. Né? Tem uma tensão. Duas pessoas te olhando, te perguntando, sabatinando. Você nunca viu as pessoas, normalmente os advogados e advogadas de terno. Exatamente. E assim, nunca tinha estagiado na vida, foi minha primeira já uma entrevista cabulosa dessa, eu fiquei meio tenso. O que eu vou falar vai parecer um pouco clichê, mas é um fato. Você tem que tentar ser o mais natural possível. Com certeza. Porque eu também já passei por algumas experiências que não deram certo, de chegar lá e tentar às vezes mostrar mais seriedade do que eu realmente sou e tal, e eu acho que não deu certo justamente por conta disso. Eu acho que a gente tem que tentar ser o mais natural possível, não forçar nada, realmente vestir a capa ali de estudante acadêmico que está aprendendo, que quer realmente focar naquilo e tá disposto a abraçar as experiências. Eu acho que é isso que até mesmo o entrevistador quer ouvir e o que o escritório precisa. É uma pessoa que vai abraçar a causa e não alguém já que tem conhecimento jurídico cabuloso e que tenha notas excelentes, porque isso aí no final não importa tanto. É verdade. Eu acho que eu concordo com o que o Candini falou. Eu acho que a gente tem que ser o mais natural possível, mas eu acho que a gente pode se preparar um pouco antes, né? Mentalmente. Pensar o que vai falar. Igual são perguntas clichês. Perguntar, por que você escolheu direito? Quem é você? Você já pode pensar, sair de casa com isso na cabeça. Porque às vezes na hora a gente trava, né? A gente nunca viu a pessoa e fala, quem é você? Você fala, pô, quem sou eu? Boa pergunta. Não sei. Isso acontece. Eu acho que a gente pode chegar preparado, mas eu acho que a gente também não precisa forçar demais, né? Fingir que tem um conhecimento técnico, falar rebuscado, juridiquês. Eu acho que a gente tem que ser natural. Isso costuma dar errado. Pois é, e uma experiência que eu tive, que eu achei bem legal, eu fiz num escritório criminal do Dr. Leonardo. Eu não passei na entrevista, mas eu fui preparado, né? Eu levei meu currículo impresso, né? Porque ele não tinha me pedido. Aí eu, no meio da conversa, eu falei, Dr. Leonardo, se você quiser ver meu currículo aqui, eu trouxe, tá impresso. Ele, cara, eu não olho o currículo de ninguém, não. Eu vejo como é que a pessoa é, como é que ela fala, se eu me interessei pela pessoa, se ela tá disposta a aprender. Pelo visto, ele não gostou de mim, né? Não chamou. Mas isso eu achei bem interessante, um advogado com cabeça aberta, né? Isso eu achei interessante. Ou gostou e você tá no radar dele, mas tinha alguma pessoa um pouco mais experiente na área, né? Não dá pra saber. Não dá pra saber, né? E outra coisa, não é porque você não passou numa entrevista porque você é menos capacitado do que ninguém. Com certeza. É mais porque às vezes você não faz o perfil da empresa, do escritório. Não, lógico. Tem algum outro escritório que vai fazer o seu perfil e vai te abraçar, você vai gostar mais da causa e vai se interessar mais. No meu caso foi até bom, né? Que eu entrei no Ministério Público do Trabalho por causa disso. Teve entrevista? No Ministério Público não. Nenhuma? Não. Como é que foi? Só... Lá eles me chamaram. Fiz a prova, né? Fiz a prova do concurso e tal, me ligaram, falando pra eu levar uma papelada. Eu fui lá no RH, tal, tranquilo. Levei os papéis, tudo bonitinho e me colocaram lá junto com o procurador. Tô lá até hoje. Então, às vezes, até pra quem tem, às vezes, esse medo aí de fazer entrevista, a única forma de aprender é fazendo, né? Errando. Na marra mesmo também, né? Na prática. Igual comigo também, que eu não passei em algumas entrevistas, não desisti, continuar procurando se esse é seu foco, né? Claro. Aprender a fazer um estágio, não desistir. E fazendo contato. Eu acho que o principal no direito pra você conseguir um estágio também é ter um bom network, né?
tal. Porque tem muita gente que te indica, amigo seu, que tá precisando de alguém em algum escritório. Os professores. Os professores, igual foi seu caso com a Andrea, né? Sim, sim. Até Você de fazer deixar presente. o currículo no escritório, o escritório já pode mandar pra outro escritório que tiver precisando, por exemplo. Pois Já rolou é. isso comigo, já de receber e-mail 2 meses depois, tipo assim, o pessoal procurando, que eu deixei meu currículo no lugar X e o Y já tava com o meu currículo, sacou? Vira essa máfia por trás aí, passando os currículos. Legal, então é unânime, né? Nós três achamos que realmente é importante fazer um estágio, seja mais no início, mais pro final. Até pro final é obrigatório. É obrigatório, Não tem muita escolha, mas mas é importante, né? é É importante. importante. Num escritório, se for o caso bacana, num ser motoboy de luxo, num lugar que você aprende e não atrapalha a faculdade, que é o principal. Tipo isso. Verdade, de fato. Episódio 2 completo, concluído? Edição carnavalesca. Carnaval! Uss. Pessoal, aí é um recado pra quem vai curtir o carnaval. Vá com calma, tranquilidade, porque depois ainda tem muito mais direito. Tem muito mais direito, a vida na Mas calça. cuidado, Não hein, acaba no galera. carnaval, não. Isso é importante. Mas tem que Então, curtir também. apesar Beber que eles vão água. ouvir depois do carnaval, né? Mas então já fica a dica pro Já Fica a dica pra 2021. 2021, já fica a dica. Então, valeu, galera. Mais um episódio de podcast. Tamo junto. Até mais. Nós.